Olá, crianças, bom dia. Que bom estarmos novamente no culto do Semear para juntos louvarmos ao Senhor. Hoje, domingo, dia 30, o último domingo do mês de maio, quando estamos falando sobre as famílias. Que bom podermos agradecer a Deus pela nossa família, pela sua família aí na sua casa. Que você possa agradecer a Deus nesse dia, nesse culto, pela sua família, pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, vovó, os tios, os primos, todo mundo que faz parte da sua família. E eu quero ler com vocês o Salmo 19. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia para lermos o Salmo 19. Vamos ler alguns versículos desse Salmo. O primeiro versículo diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Que maravilha, crianças! O dia, o céu, o sol que está brilhando hoje, tantas coisas especiais mostram o poder de Deus na nossa vida. Aí no versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança. Dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Olha que bênção, crianças! O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são perfeitos, são preciosos como ouro, até mesmo puro como ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. Esses são os ensinamentos do Senhor. Que palavra especial, que salmo especial. E o versículo 12 diz assim: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que tenho cometido. Ah, crianças, é o Senhor Deus que nos ajuda a purificar, Ele que perdoa os nossos pecados, Ele que cuida de nós. Então, nesse culto do Semear, queremos lembrar desse Jesus. E hoje também vamos falar sobre mais um personagem bíblico, e hoje é João Batista. Nós vamos aprender um pouco sobre João Batista. Quem foi, que família ele nasceu e o que ele fez, qual foi a sua missão aqui na terra. Então nós vamos também aprender hoje na história do Semear. Vamos orar agradecendo a Deus nesse início do culto? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, mais um culto, mais um momento especial de adoração. Abençoe as nossas crianças, abençoe as suas famílias, para que possam, Senhor Deus, sempre sentir a Tua presença, buscar os ensinamentos e os conselhos do Senhor na Tua palavra. Abençoe todas as famílias. Muito obrigado pela minha família e também por todas as famílias que agora participam desse culto. Nós oramos agradecendo e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém? Amém, criança? Agora vamos louvar ao Senhor com algumas músicas com a turma do Semear. Daqui a pouquinho o tio Lu volta para contar a nossa história de hoje com o personagem João Batista. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é
queremos contar a nossa história de hoje, a história bíblica, sobre o nosso personagem João. Esse João que nasceu numa família especial com uma missão, com um propósito de vida. Então, quando nasce uma criança, ela tem todo um projeto de vida preparado por Deus. Então, eu quero, antes de contar a história, cantarmos uma música, lembrar de uma música que nós já cantamos ali no Semear, junto com vocês, que diz assim, ó. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração, para viver e marcar sua geração. E você também precisa saber que antes mesmo de nascer, Deus já tinha um plano para você. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração, para viver e marcar sua geração. Quando nasce uma criança. Isso, quando nasce uma criança, tem um propósito, tem uma missão. Eu queria contar a história de João, junto com vocês, abrindo aí a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro do apóstolo aqui, Lucas, no capítulo 1. Aí, o capítulo 1, ele tem vários versículos, são 80 versículos. E eu queria ler alguns versículos aqui para a gente lembrar dessa história. Então, João, chamado de João Batista, foi uma criança que nasceu com uma missão e um propósito muito especial. Ele nasceu no momento em que ele tinha, Deus tinha um objetivo especial para a vida dele. Ele era o precursor, aquele que veio primeiro, aquele que estava preparando o caminho para a chegada de Jesus no ministério. Ele nasceu primeiro do que Jesus. Apesar de ser primo, ali de Jesus, ele é filho de Zacarias e de Isabel, já com a idade avançada, todos os dois, mas mesmo assim, Deus deu o privilégio e a honra, deles terem um filho. E no versículo de número 60, ele diz então que o nome dele seria João. E como que ele escolheu esse nome, de João? Ele estava vivendo um momento bem assim especial, porque Zacarias pediu a Deus um filho. E Deus fez uma promessa, nessa conversa com Zacarias, de que ele teria um filho. E ele ficou esperando muito tempo. E aí veio aquela criança. E quando nasceu, eles foram escolher um nome. E geralmente, naquela época, crianças escolhiam um nome mais perto, mais próximo da família. Um nome de alguém conhecido. E acabava dando um nome para aquela criança. Só que eles estavam pensando assim, que nome que nós vamos dar? E aí, no versículo 63, Zacarias pediu um pedaço de madeira e nele escreveu um nome. E ele escreveu assim, João. E naquele pedaço de madeira, ele apresentou para todo mundo. Todo mundo olhou, mas João, que nome diferente, estranho, não tem ninguém na família com esse nome, por que é esse nome? E aí, logo depois ele diz, que de fato, o nome João era para que todo mundo lembrasse que ele iria cumprir um propósito de Deus,
de pregar, de ser o precursor, de ser aquele que estaria preparando o caminho do Messias. Ele não era o Messias, mas ele estaria preparando a vinda desse Messias. E no versículo 66 diz que todos os que ouviram aquelas coisas ficaram pensando: o que será que esse menino vai ser? O que ele vai ser? Pois, de fato, o Senhor Deus estava com ele. O Senhor estava com ele. Então João nasceu, cresceu, e ali, até o versículo 80, quando diz assim: o menino cresceu e ficou forte de espírito, e ele viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Então João, ele cresceu com espírito forte, com a presença de Deus em sua vida, e foi morar no deserto. E a Bíblia também fala lá no capítulo 3 que ele tinha essa missão. Lá no deserto, ele se alimentou de mel. A Bíblia fala que ele comeu mel e gafanhoto, e ele viveu um tempo no deserto, aquele momento de preparação para que ele pudesse cumprir a missão. E qual era a missão? Qual era o propósito desse personagem bíblico, João Batista? Está aqui no capítulo 3. E aí nós podemos ver algumas coisas importantes. João atravessou toda a região do Jordão anunciando essa mensagem. Capítulo 3, versículo 3. Qual era a mensagem? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu porque o profeta Isaías, há muito tempo atrás, escreveu assim no livro de Isaías: alguém está gritando no deserto, preparando o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montanhas serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas endurecidas serão consertadas. Para quê? Para que entrem e venha a salvação de Deus para toda a nação. Quem é esse que veio trazer salvação para todas essas nações? Foi João Batista? Não, ele preparou o caminho, porque sabia que Jesus, o Messias, o Salvador, estaria presente naquele momento. Crianças, que missão especial de João. João foi conhecido como João Batista porque ele batizava as pessoas, ele falava de Deus, falava que eles precisavam se arrepender dos pecados e batizava as pessoas. Mas certo dia, algumas pessoas perguntaram para ele: João, você é o Messias? E ele disse: não, eu não sou o Messias, mas o Messias virá e ele vai trazer para nós grande alegria e paz. E realmente isso aconteceu, criança. João, aquela criança, aquele bebê tão especial, cresceu com uma missão, um propósito. E você, criança, Deus também tem um propósito para você, para mim e para você, para todos nós. E sabe que uma coisa especial que nos lembra essa história de João é que um grande propósito de nós, todos nós, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, é falar que esse Messias, ele virá novamente. Nós, todos nós que cremos em Jesus, somos como João Batista hoje. Estamos aqui para pregar, para falar que Jesus voltará em grande glória e que todos precisam se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados, para que Deus perdoe e para que Jesus, o Messias, quando retornar, encontre todos nós e leve para morar com Ele no céu. Essa é a nossa missão, é o propósito de cada crente em Jesus Cristo. Que nesse personagem bíblico possamos nos inspirar e lembrar dessa missão tão especial que João cumpriu e que Deus deixou para nós escrito na sua palavra. Arrependam todos dos seus pecados e confiem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Podemos orar, criança? Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de João, por esse personagem bíblico que trouxe grandes ensinamentos para nós, principalmente sobre a mensagem do arrependimento.
Ó Deus, que nós possamos ser como João, pregar a cada dia o arrependimento, aquelas pessoas que ainda não te conhecem, as pessoas que não são salvas por Jesus. Que cada criança possa ter aprendido nesse momento, esse grande propósito de Deus para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bom, criança. Até o próximo domingo, quando estaremos de novo aqui no culto do CMA. E lembrando que no próximo mês nós iniciaremos a nossa campanha de missões estaduais. Queremos louvar ao Senhor e pedir que Deus abençoe todos os nossos missionários. Nós esperamos vocês até o próximo culto, junto com o tio Lu aqui. Um abraço.